Bom, vamos começar nosso bate-papo de hoje, nossa aula, falando sobre a diferença entre o perito criminal, o perito judicial e o assistente técnico. Como esse curso aqui vai ser um curso bem voltado para a prática, não vou ficar entrando muito profundamente em cada termo, o que que significa, o que que não significa, que a ideia aqui é a gente, com esse curso, já sair podendo atuar na área de perícia judicial e assistente técnico. Também vou falar um pouco da perícia criminal por causa da sua importância para a perícia judicial para o assistente técnico, porque muitas vezes o que chega para a gente é um laudo de um perito criminal. Então é importante a gente entender todos os elementos que devem ter em um laudo da perícia criminal para poder também elaborar nossos pareceres técnicos ou laudo pericial judicial. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o que é perícia, assim, de uma forma muito rápida, né? A perícia vem do latim, derivada da palavra peritus, que é o que é esperto. É a análise técnica de uma situação, fato ou estado redigido por um especialista numa determinada disciplina, o perito. O exame realizado por um profissional especialista legalmente habilitado, destinado a verificar, esclarecer, determinar fato, apurar as causas motivadoras do mesmo, ou o Estado, as alegações de direito ou a estimação da coisa que é objeto do litígio ou processo. Assim, resumindo a definição de perícia, é o que? É um especialista que vai ser demandado no caso nosso aqui, pela justiça, para determinar tecnicamente sobre um determinado objeto ou vestígio no caso da perícia criminal. Então, especificamente o nosso objeto aqui vão ser perícias de acidente de trânsito e perícias em mecânica. Aqui tem um quadro, né? Especificando o que que cada um, cada perito faz. Perito criminal é o quê? É um servidor público, ele é nomeado mediante concurso público e tem um rendimento fixo. Ou seja, você vai fazer o concurso, tem o edital, você vai receber aquele salário do edital. Inclusive, mais para frente eu pretendo não, já está mais ou menos encaminhado de criar um curso preparatório para o concurso público de perito criminal. Aí tem diversas áreas, né? Perícia criminal federal, perícia criminal dos estados, e são servidores públicos nomeados para um cargo e tem um rendimento fixo. Por mais que em alguns casos o rendimento é bom, você nunca vai conseguir superar aquele valor, que é o salário, que é a remuneração, o subsídio, dependendo do estado. O perito judicial, que é o que é objeto de estudo nosso aqui, ele é nomeado pelo juiz, tem formação específica, não precisa de concurso, não tem que ter experiência e os rendimentos são crescentes, né? Você vai depender do seu trabalho. Quanto mais você trabalhar, mais você vai receber. E o que você precisa é de ter qualificação, né? Ter preparo, ter cursos, ter conhecimento da área de perícia para você executar a perícia. Mas a grande vantagem é que você não precisa não é engessado, né? Você não tem que cumprir horas, como acontece no caso de perícia criminal, e você tem uma certa flexibilidade, você pode fazer seu próprio horário, você pode trabalhar em casa e você pode ter rendimento crescente a depender da seu enquadramento no mercado. O gra- A,
a principal coisa é se qualificar. Você tendo as qualificações, você vai poder realizar qualquer trabalho na área, na sua área, né? Na sua área de formação. E o assistente técnico é o quê? Ele é um profissional, digamos, complementar ao perito judicial, porque no processo judicial, o perito judicial ele é nomeado pelo juiz e o assistente técnico é nomeado pelas partes. Então, dentro desse contexto, o perito pode atuar em três frentes: ou para o juiz, ou para a parte autora, ou para a parte ré, ou até mais frentes, porque às vezes tem mais de um autor, tem mais de um réu. O perito tem no mínimo três possibilidades de trabalhar em uma causa judicial que demanda perícia. Aqui é uma definição, né, do que é o perito criminal, profissional especializado, que usa conhecimentos científicos para investigar, analisar evidências em locais de crime, auxiliando nas resoluções de crimes e na tomada de decisões judiciais. Aqui é mais a título de curiosidade, quem se interessar realmente no futuro, eu vou estar oferecendo esse curso preparatório, mas a perícia criminal basicamente é feita em qualquer caso, qualquer crime que deixe vestígios. Aqui, mais especificamente na área aqui desse curso, que é perícia judicial, o que que o perito judicial faz? O perito judicial é um profissional com formação técnica superior ou superior, né, que o juiz nomeia para auxiliar na resolução de processos judiciais que requerem conhecimentos técnicos ou científicos específicos. Ele realiza a perícia, elabora laudos e fornece informações que o juiz precisa. Então, o perito judicial é esse profissional bem linkado ali com o juiz. Então, o perito judicial é esse que está ali mais junto com o juiz mesmo. Ele é digamos assim, o olho do juiz ali, tecnicamente. Tecnicamente, o perito judicial ele faz o papel do o juiz mesmo, técnico, né? É óbvio que no final quem vai decidir a causa vai ser o juiz, porque até mesmo porque o perito judicial ele não pode fazer juízo de valor. Isso até é uma coisa que a gente vai aprender para frente, que jamais a gente deve responder quesitos fazendo juízo de valor da causa, entendeu? E no nosso caso aqui específico, nós somos engenheiro mecânico, industrial mecânico, automotivo e engenheiro de produção. E outros aí também que o CREA permite fazer perícia de engenharia mecânica. E agora vamos para o assistente técnico. O assistente técnico, ele tem praticamente a mesma ideia do perito judicial, mas ele atua em prol de alguma das partes. Diferentemente do perito judicial, que é o perito de confiança do juiz, o assistente técnico, ele defende o seu cliente, né? No caso, um autor, um réu, vai depender de quem vai contratar ele. A diferença básica entre o assistente técnico e o perito judicial é que o assistente técnico tem uma liberdade maior para proteger o seu cliente, né? O perito judicial, ele é uma pessoa que tem que ser imparcial ali, tecnicamente imparcial. Já o assistente técnico, ele pode ser parcial para o seu cliente. Então, basicamente, o assistente técnico, ele é contratado pelas partes, né, como está escrito ali, processo judicial para auxiliar na análise técnica do laudo pericial apresentado pelo perito judicial. Aí ele acompanha a perícia, auxilia na formulação de quesitos
e, em muitos casos, elabora um parecer técnico próprio, que pode concordar, criticar ou complementar o laudo do perito judicial. A formação é a mesma, né? Mecânica, industrial mecânica, ou engenharia automotiva ou produção. Aí eu até comecei a falar isso no começo, logo no início da aula, que por que saber sobre o que faz o perito criminal? Aí eu escrevi ali, tanto o perito judicial quanto o assistente técnico muitas vezes terão acesso a um laudo elaborado pelo perito criminal, que terá uma repercussão na esfera civil. Basicamente o quê? Quando um acidente de trânsito, por exemplo, que é o caso mais comum de aparecer laudo criminal para o perito judicial, acontece como? Tem uma ocorrência de trânsito, o delegado aciona o perito criminal, o criminal vai no local e elabora lá um laudo técnico sobre aquela ocorrência ali, dizendo quem deu causa, descrevendo as avarias dos veículos, descrevendo o local. Então tem várias informações ali que são muito importantes para o perito judicial e para o assistente técnico. Aí, assim, é primordial aprender o passo a passo de como é realizada a perícia criminal e como ela pode ser utilizada por um perito judicial e um assistente técnico. Essa basicamente é a importância de entender do laudo criminal. Aqui, além do laudo pericial criminal, existem outros documentos que são muito importantes e podem ser usados pelo perito criminal, pelo perito judicial e pelo assistente técnico, que são o laudo cadavérico, né, que muitas vezes é importante para saber ali as dimensões, né, a dimensão no sentido de energia, né, da, de uma colisão, pareceres de seguradoras, ordem de serviço de concessionárias, né, no caso da perícia mecânica, boletim de ocorrência da PRF-PM ou da Polícia Civil, porque às vezes não tem, dependendo da situação, se não tiver vítima fatal, não vai ter laudo criminal, mas vai ter um relatório da PRF, da PM ou da própria Polícia Civil. Outro importante, boletim de atendimento médico da vítima, para saber o horário, se foi de dia ou à noite, quanto tempo que a pessoa permaneceu no local. E no caso também da perícia mecânica, muitas vezes a gente precisa de pareceres da vigilância sanitária, no caso de ar-condicionado, por exemplo. Aqui é uma visão geral, né, das áreas da perícia judicial, que são as mais comuns, né? Que tem a área de mecânica, ela é muitíssimo ampla, né? Como a gente mesmo sabe. Mas basicamente as demandas que são mais repetitivas são acidentes de trânsito, seguros, né? Para você dizer sobre a dinâmica e avarias, né? Normalmente negativas de seguros, são defeitos de fabricação em veículos, ou falha de qualidade de reparo, né, em caso de acidentes, defeito de motocicletas, incêndio automotivo também aparece muito, ou por processo de questionamento de falha mecânica, ou mesmo por processo de seguro. Existe muita fraude em cima de incêndio automotivo. A reclassificação de monta, né, que é muitas vezes num acidente de trânsito o policial lá acaba marcando algumas avarias que não são pertinentes e aí classifica as avarias como grande monta ou média monta, né? Normalmente média monta ou grande monta, e acaba que isso tem problemas junto ao Detran. Aí a gente também tem essa qualificação para fazer reclassificação de moto. Parece de máquinas pesadas, né? Ou máquinas tipo retroescavadeira, trator, essa parte de construção civil.
Máquinas agrícolas, parece, vai depender da região, vai aparecer mais, e outras regiões aparece menos. Máquinas industriais em geral, né? E também alguns casos que eu já fiz, né, de elevador, ar-condicionado, refrigeração, aparece, estrutura metálica, sistema de gás, sistema de bombeamento e outras áreas também. Essas aqui são apenas umas que eu estou citando. É, mas a ideia dessa aula aqui basicamente é só, né, dar um aparato geral aí das perícias, né, da perícia judicial, da perícia criminal, judicial e assistência técnica e dar esse, esse panorama, né, de tudo que se faz que um perito pode fazer. Pode ser perito criminal, aí vai ter que fazer o concurso público. Pode ser perito judicial, que normalmente normalmente não, é nomeado pelo juiz da causa. E pode ser também o assistente técnico, que é o que vai ser contratado por uma dessas partes, ou a que solicitou a perícia no processo judicial, ou a parte contrária. E basicamente é o que é a parte mais importante para a gente, que é a perícia judicial e assistente técnico. E é isso aí, tá meus contatos aqui, site, telefone, Instagram, quem quiser seguir, tá? Finalizando então, até mais.